Vamos continuar falando sobre a opressão dos povos negros? Vamos falar agora do caso emblemático do Congo. O Congo é um território de 2 milhões de metros quadrados que fica na porção central da África. E lá a gente vai entender um pouquinho mais da questão do colonialismo e do racismo. O denominado Congo belga, ele foi uma propriedade particular do rei Leopoldo da Bélgica. Entenda que não existia uma colonização efetivamente da Bélgica sobre o Congo. Era uma propriedade privada do rei Leopoldo. O Tratado de Berlim de 1884-1885, ele formalizou o crime, que seria a partilha definitiva de todo o território africano pelas nações imperialistas europeias. E o Congo fez parte dessa divisão. Na verdade, oficializou-se o que já era, fato, que o rei Leopoldo continuava a dominar todo o território do Congo. A dominação durou de 1895 até 1908. Esse território era muito rico em marfim, borracha e ouro. Por que é interessante falarmos do rei Leopoldo da Bélgica? Ele foi o camarada que colocou o nível de crueldade ao mais alto grau. Ele, além de oprimir essas populações e obrigar que essas populações trabalhassem para ele, ele adotava métodos muito cruéis de torturas. Quem não conhece as amputações do rei Leopoldo da Bélgica? Na verdade, ele estipulava metas de produção desses produtos que eram mandados para a Bélgica para serem exportados e vendidos. E quando essas aldeias não chegavam nessas cotas de produção, automaticamente as pessoas tinham mãos e pés cortados. E vocês vejam que o nível de crueldade era muito grande. O rei Leopoldo nunca colocou os pés no Congo. No entanto, todo o seu exército colonial fez com que toda essa crueldade, que toda essa necessidade de angariar muitos lucros, fez com que ele oprimisse totalmente essa população. Receberam denúncias britânicos, uma fotógrafa que colocou fotos horríveis nos jornais europeus. A partir desse escândalo em que demonstrou-se toda a crueldade do rei Leopoldo, automaticamente a Bélgica teve que tomar uma providência, teve que pegar a exploração colonial para ela. Mas olha que interessante, até 1960, que quando teve a independência do Congo, os belgas continuaram fortalecendo essa questão colonial. Ainda existiam territórios no Congo em que você tinha a questão da escravidão ou de trabalho análogo à escravidão. Então vocês vejam que a realidade colonial apenas parou de ter mãos e pés cortados. A Bélgica, dos chocolates belgas, um país bonito, também tem sua história triste para contar quando nós falamos de exploração colonial. Em 1960, Patrice Lumumba assume o poder no Congo. Automaticamente, quando começam a ver os seus interesses afetados, os países ricos, principalmente a Bélgica, que tinha muita influência política na região, e os americanos apoiam um golpe de Estado. Golpe de Estado proporcionado por Mobutu Sese Seko, que foi um ditador muito cruel, decretou várias questões, torturas, assassinatos, para se manter no poder. Ele decretou um processo de africanização. No entanto, esse processo de africanização, principalmente na questão dos nomes, das vestimentas e dos costumes, eles foram acompanhados de muita opressão ao povo congolês. Só para vocês terem uma ideia, ao final do governo de Mobutu, ele tinha 4 bilhões de dólares acumulados em riqueza e a população continuou muito pobre. Então vocês vejam que no auge da Guerra Fria, nos anos 60, os Estados Unidos e a Bélgica deram total suporte ao golpe de Estado e teve a execução do Lumumba e o suporte total ao Mobutu, que ficou no poder até o fim da Guerra Fria. Aí você pensa, poxa, são problemas só do tempo da Guerra Fria, As pessoas não falam mais nisso, agora vivemos uma sociedade plural. Certa vez o ministro das Relações Exteriores da Bélgica, Louis Michel, foi questionado acerca dos problemas que tivemos no passado desse rei Leopoldo.
foi o camarada, né, que colocou o nível de exploração e de tortura e de morte aos níveis mais extremos. Inclusive é um camarada pouco falado. Falamos muito do Stalin, do Hitler, do Mussolini e não falamos do rei Leopoldo, a quantidade de mortes que ele deixou, mortes e pessoas mutiladas que ele deixou pelo caminho. E esse primeiro-ministro, esse ministro das Relações Exteriores da Bélgica, saiu com a pérola que o rei Leopoldo fez muito pela Bélgica. E aí vocês vejam que boa parte da exploração colonial, né, do Congo, né, gerou recursos para o povo belga. E agora, com as passeatas, né, do George Floyd, que finalmente estão retirando as estátuas do rei Leopoldo, estão questionando o passado colonial belga, os massacres, as mutilações. Então vocês vejam que essa herança colonial vai demorar muito ainda para sair de todas as nações. Recentemente, a Apple foi... chamaram a atenção da Apple, a grande fabricante do iPod, do iPad, do iPhone, porque várias minas de cobalto que se localizam no Congo, existe ainda trabalho infantil. E a Apple foi questionada por que ela comprava esse cobalto, né, das minas do Congo, sabendo que tinha exploração infantil. Observe que a exploração é infantil e é na África. Então vocês vejam que mesmo as grandes corporações, nesses anos 2000, continuam de alguma forma apoiando a exploração colonial e a escravidão e a discriminação aos povos negros. Para completar as pérolas, nós temos o território africano virando uma base de testes no ano de 2020 para a nova vacina do Covid. Olha que interessante, você cria uma vacina, você aplica nos africanos, porque afinal de contas, né, eles ainda não são gente, você faz esses testes, verifica se a vacina é eficaz e aí depois aplica nos europeus limpinhos. Isso aconteceu, gente, no ano de 2020. Então observem que a questão do racismo, da discriminação é uma coisa que vai demorar muito ainda a ser superada.